o anarcocapitalismo tem uma história particular, realmente, né? Até porque o nome é muito ruim, né? Esse nome de anarcocapitalismo. O próprio cara que inventou essa história, que era o Murray Rothbard, lá nos Estados Unidos, ele não gostava do nome. Ele preferia libertarianismo, coisa e tal, né? Mas é uma forma de encarar o mundo justamente pela coisa matemática, pela coisa lógica, né? Você sair um pouco da política e encarar o mundo como lógica, como matemática, como isso aí. E é uma coisa muito interessante. Eu acho curioso, porque quando eu comecei a falar sobre isso, muito pouca gente falava sobre isso, né? E recentemente, com a vitória do Milei lá na Argentina, a gente tem o primeiro presidente de um país que é um libertário anarcocapitalista. O Milei se declara dessa forma. Então, é interessante você ver uma coisa que era uma visão muito, digamos, esotérica, muito estranha, assim, muito alien ao que a maior parte das pessoas pensava, e agora está se tornando cada vez mais uma coisa corrente, né? Mas não é uma coisa nova, não, tá? Anarcocapitalismo, libertarianismo, isso já existe há um bocado de tempo, as ideias que tem por trás disso daí. A coisa toda começa lá com Locke, lá no século XVII, coisa e tal, com a ideia de que... qual que é a ideia da política, né? Qual que é a ideia do governo? A ideia do governo é que todos nós temos que sacrificar um pouco da nossa liberdade pela segurança, né? Você precisa ter um pouco menos de liberdade, tem que obedecer às leis para você viver numa sociedade em que as pessoas não agridem umas às outras. A ideia do Thomas Hobbes lá atrás de que o ser humano, se deixado por conta própria, ele vai brigar um contra o outro, vai sair todo mundo na porrada e aí ninguém vai a lugar nenhum, né? Então, ele começava com essa ideia. Mas aí o pessoal se pergunta assim, caramba, peraí, então quer dizer que o ser humano ele é mau por natureza e se você deixar vai todo mundo brigar um com o outro e aí a gente vai fazer, então vamos pegar alguns seres humanos e vamos montar o governo, que são essas pessoas, e aí vai resolver o problema? Não, pô, que história é essa? Não vai resolver o problema. Essas pessoas que estão no governo vão usar violência contra as outras e não vai resolver problema nenhum, né? Então, essa teoria vem desde lá de trás, já tem muita gente que fala sobre isso e tem se desenvolvido cada vez mais. Eu concordo, é uma coisa mesmo para quebrar o paradigma. As pessoas estão acostumadas com essa ideia de que o governo que vai resolver os problemas e coisa e tal. E o anarcocapitalismo vem para dizer que não é bem assim, né? Você tem alternativas, tem formas diferentes de resolver os problemas que hoje são resolvidos pelo governo, né? E é interessante porque é raro mesmo você ver um líder de executivo que tenha a coragem de enxugar o Estado tal qual fez o Milei. O ex-presidente da República aqui no Brasil fez algo, mas não chegou nem perto disso, né? É verdade. Eu tenho a percepção que sempre que alguém fala assim, isso tinha que ser pelo governo, eu já falo assim, meu irmão, isso aí não vai funcionar. Você lembra da CBTU, aquela companhia? Caramba, Lembra companhia disso? brasileira de trens, né? Que fazia não, tinha um ônibus também, né? Transporte urbano. Eu lembro só do trem, cara. Eu lembro que aquela porcaria nunca funcionava. Como eu sou da Baixada, dependia daquilo. Toda hora tu tava dentro da composição, variou. E era uma companhia, acho que parcialmente estadual ou integralmente. Sei que não funcionava o negócio. O que falta, Peter, para as pessoas compreenderem que inflar o Estado vai levar todo mundo ao prejuízo? Pois é, essa é a dificuldade, né? O brasileiro ele tem historicamente essa ideia, talvez meio assim, do papai Estado, né? Que vai cuidar de você, que vai te dar as coisas, que vai resolver os problemas e coisa e tal. E o ponto nosso é mostrar que não é assim, né? Você até tem coisas que talvez o Estado tenha que resolver, mas é uma coisa mínima, né? E a tendência é cada vez menos isso, você ter coisas no Estado. Eu, pessoalmente, sempre fui um que se chama liberal clássico, né, ao longo da minha vida. Né? Eu sou da área de exatas, né, eu fiz engenharia no FRJ, então o pessoal da área de exatas já tem essa visão mais de que o Estado é um mal. Talvez seja um mal necessário, mas é um mal. Quanto maior ele for, pior é para a sociedade. Quanto mais o Estado cresce, menos as pessoas têm liberdade de fazer, de crescer, de se desenvolver como pessoas, economicamente inclusive, né? Mas eu tinha sempre essa ideia de que o Estado era um mal, mas era um mal necessário. Quanto menor ele fosse, melhor, mas tinha que ter um Estado, né? Isso foi só agora, recentemente, 2015, 2014, que eu comecei a ter contato com o libertarianismo, com o anarcocapitalismo, e comecei a estudar os autores dessa área, o próprio Murray Rothbard, Locke, o Bastiat e vários outros, né? E aí você começa a perceber que, poxa, peraí, não, o Estado é um mal e é um mal desnecessário, é um mal que não precisa, tem alternativas privadas a tudo.
Eu sempre falo, essa questão de ônibus, empresa privada de ônibus, empresa pública de ônibus, né? Eu lembro, você falou, agora eu lembrei, eu cheguei a pegar esse ônibus privado, esse ônibus público aqui no Brasil, a empresa de ônibus que tinha, que na época que eu fazia justamente o FRJ, tinha uma linha deles que ligava ali o Buraco do Lume ali no centro da cidade com o Fundão. Eu cheguei a pegar esse ônibus uma época, nunca funcionou direito, atrasava pra caramba, um ônibus terrível e coisa e tal. Não estou dizendo que o nosso ônibus público aqui no Brasil hoje em dia Privado. Desculpa, exatamente, o ônibus privado aqui no Brasil é uma maravilha e coisa e tal. Não é, está longe disso. Mas, cara, a empresa pública era muito pior no final das contas. Mesma coisa que celular, telefone. Vocês lembram da época que telefone era a Telerge aqui no Rio? Valia um carro, né? Patrimônio, pô. Porra, caramba, eu declarei, cheguei a Entrava na declarar herança, no imposto de renda, linha telefônica, número tal, assim. Era tipo autonomia de táxi, era similar a isso, né? Para você comprar uma linha telefônica, putz, era um inferno. Tinha que comprar, não sei o que lá, entrar no plano da Telerge de expansão, ou então comprar de alguém, né? Caro pra caramba, ficava esperando o sorteio da Telerge desse negócio. Hoje em dia, meu amigo, você liga para Oi ou para qualquer empresa dessa, eu quero 3 linhas telefônicas aqui amanhã. Amanhã o cara está aqui instalando 3 linhas telefônicas. É que ninguém quer mais linha telefônica agora. Linha fixa, porque o celular é muito melhor, né? O resultado do capitalismo que muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer, né? Exatamente, pô. O pessoal tem essa ideia de que numa empresa privada busca o lucro. Que bom, é por isso que eles oferecem um serviço bom, né? Por isso que alguém quer trabalhar. Isso é motivador, isso é motivacional, né? Exatamente. Por que a Telerge não se preocupava em fornecer linha? Porque ela não era uma empresa privada, ela não queria lucro, ela queria poder político, ela queria aquela brincadeira de não, peraí, eu vou dar pro meu amigo aqui, mas não vou dar a linha pro cara que eu não gosto, né? Ela quer o poder político. Então, isso é pior. Outro exemplo é os Correios, né? Os Correios. Putz, olha que coisa. A gente está numa era que todo mundo compra tudo pela internet. Era para os Correios ser uma empresa enorme, dar lucro pra caramba e coisa e tal. Tá aí dando prejuízo, o pessoal tendo dor de cabeça com os Correios, né? Pô, tá mais do que na hora de privatizar esse troço. Agora, só porque eu falei de ônibus, desculpa te interromper, só porque eu falei de ônibus, aí eu já até sei, eu prevejo o tipo de comentário que vai vir assim, mas lá em Maricá tem e funciona. Maricá tem... Lá em Maricá tem uma série de coisas que são assim... engraçadas, para não dizer outra coisa. O nome da empresa é Empresa Pública de Transporte, mas eles colocam as iniciais. EPT. EPT. E o ônibus é vermelho. Aí tem um centro educacional lá que é Centro Educacional, eu sei que no final é assim, as iniciais são CEPT. Eu tô falando sério. O hospital é hospital... Era o Quaquá que fez essas coisas, não foi? É o Hospital Ernesto Che Guevara, hospital. A avenida onde tem um condomínio Minha Casa Minha Vida é Avenida Carlos Marighella. São mensagens subliminares na cidade inteira. Você tem uma... E aí, nessa cidade, o ônibus é gratuito e funciona. Entretanto, quando você coloca na ponta do lápis, a passagem custa quase 2 vezes o que o cidadão comum pagaria se ele fosse pagar na empresa privada. Pois é, acaba sendo muito mais caro. A prefeitura poderia estar usando esse dinheiro para fazer coisas que realmente precisa, por exemplo, segurança pública, ao invés disso está brincando de colocar ônibus lá para o pessoal, que não ajuda nada no final das contas, sai muito mais caro. É a mesma coisa também, sabe o quê? Eu falo isso porque eu estudei em universidade pública aqui no Brasil, estudei no FRJ, e você sabe que o aluno do FRJ ele custa muito mais caro do que das universidades públicas, das universidades privadas aqui no Brasil, ou seja, é a mesma coisa. O governo está jogando dinheiro fora, podia estar fazendo a coisa muito mais eficientemente, de forma muito mais eficiente, né? E está desperdiçando dinheiro no final das contas, né?